uma vergonha, toda segunda-feira quase que esqueço. Do livro Sinal Verde, pelo Espírito André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Temas importunos, doenças, crimes, intrigas, crítica, sarcasmos, contendas domésticas, desajustes alheios, conflitos sexuais, divórcios, notas deprimentes com referência aos irmãos considerados estrangeiros, racismo, preconceitos sociais, divergências políticas, atritos religiosos, autoelogio, carência da vida, males pessoais, lamentações, comparações pejorativas, recordações infelizes, reprovação em serviços públicos, escândalos, infidelidade conjugal, pornografia, comentários deprimorosos quanto à casa dos outros, anedotário inconveniente, histórias chulas. Certamente, não existem assuntos indignos da palavra e todos eles podem ser motivo de entendimento e de educação. Mas sempre que os temas importunos ou difíceis forem lembrados em qualquer conversação, o equilíbrio e a prudência devem ser chamados ao verbo em manifestação para que o respeito aos outros não se mostre ferido. Assim, mestre, vamos nos ligar a Ti, mestre Jesus, fechando nossos olhos e com o coração cheio de amor, pedimos, Senhor, por todos que aqui se encontram, encarnados e desencarnados, pelo nosso irmão, para que a sua palestra seja bem-vinda, aceita, entendida e colocada em prática, que isso é muito importante. Muito obrigada, Senhor, por podermos estar aqui pelo momento de agora e nos acompanhe, Senhor, sempre em nossos corações, que nunca tiremos daqui. Muito obrigado, que assim seja. Boa noite, pessoal. Boa noite. Mais uma vez, tem a força do hábito, que a gente fala mais à noite, aí quando a gente fala durante o dia, a gente dá essa gafe. Tá? Mas começamos bem, Nelson. E, gente, vocês devem estar reparando aí o tema, a importância do pai perante a família. Obviamente, todo mundo sabe, né? Mês de agosto é comemorado o mês dos pais. Como o mês de maio é comemorado o mês das mães. A gente não poderia ficar fora, né? E como esse mês é um mês dedicado aos pais, a diretoria resolveu pegar esse tema em algumas das reuniões públicas dentro do mês de agosto e abordar temas sobre o pai. Tá? E para mim foi incumbido falar a importância do pai perante a família. Na verdade, nós que trazemos o conceito, o conhecimento, a certeza e a fé alicerçada na imortalidade da alma, na reencarnação, né? Independente, vamos falar aqui do grupo que nós estamos aqui reunidos, independente que aqui esteja alguém que não seja pai, pode não ser pai nesta existência, mas com certeza em algumas passadas já foi. As mães que estão aqui podem pensar, não, mas é para os pais, mas não se esqueçam que vocês em alguma ocasião também tiveram a experiência de ser pai, ou se não tiveram ainda, terão. Então, é um tema que, na verdade, tanto para os pais como para as mães, é importante, né? E quando a gente fala pais, a importância do pai para a família, na verdade, tanto o pai quanto a mãe são peças fundamentais
para a educação dos seus filhos. Nem mais a mãe, nem mais o pai, ambos têm a responsabilidade, cada um atuando no seu papel, ora como pai, ora como mãe. Até nossos filhos já foram pais. Até os nossos filhos já foram pais. Então, na verdade, o recebimento desses espíritos que chegam sob nossa tutela, né, é uma responsabilidade realmente muito grande, porque eles são empréstimos divinos que hoje estão sob a nossa tutela como filhos, nós como pais, e que um dia nós teremos que prestar conta desta responsabilidade que nos foi dada. Mas só que a gente, às vezes, ele se perde em nossos pensamentos, né, questionando a nós mesmos. Mas será que eu sou um bom pai? Será que eu fui um bom pai? É normal, né? Porque na criação dos nossos filhos, nem tudo é mar de rosas, mas também nem tudo é só pedra. Nós temos aqueles altos e baixos, porque nós estamos recebendo espíritos com as suas individualidades, e que na maioria das vezes, não vamos fazer isso de uma regra, mas que na maioria das vezes, esses espíritos que chegam até nós, nos dando títulos de pai, são espíritos realmente, às vezes, que precisam, né, da educação. E se você foi escolhido como o tutor, né, desses espíritos que chegam até você, é porque você tem responsabilidade. Senão, assim não seria, né? Então, a gente quer abordar o tema, né, a importância do pai perante a família, mas de um foco assim, um pouquinho mais aprofundado. Porque se eu fosse chegar aqui na frente hoje e falar sobre o Dia dos Pais, né, a gente poderia falar tudo assim muito comum, rotineiro de se ouvir, né? O pai que tem que ser presente, a reunião da família para fazer um churrasco no Dia dos Pais, é o carinho na presença do pai. Isso tudo é muito importante, mas eu quero abordar de uma forma um pouquinho mais complexa, exatamente para que a gente tenha a noção e a responsabilidade quando nós estivermos vivenciando esse papel, essa responsabilidade. Aí eu coloquei essa pergunta: quem é o meu pai? Quem é o meu pai? Cada um faz essa pergunta para si mesmo, né? Quem é o meu pai? Ou quem foi meu pai? Que às vezes o nosso pai dessa existência já não está mais aqui com a gente, né? E você talvez possa não ter mais o seu pai, mas você está como pai nessa existência. Então a pergunta importante é, não é o que é pai, o que é ser pai, mas quem é o meu pai? Então, quando a gente vai lá nas obras básicas da doutrina espírita, isso aqui eu extraí exatamente do livro SOS Família, de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco. Tem uma parte lá que ela fala assim: o Espiritismo apresenta a família como um instituto abençoado em que as criaturas humanas, nós, espíritos imortais, né, se reencontram com um programa de provas e expiações com vistas ao futuro. Então já vamos dar uma paradinha aí, né? A família é um instituto abençoado em que as criaturas humanas se reencontram com uma programação de provas e expiações com vistas ao futuro. Antes de concluir aqui essa frase, quando a gente fala se reencontram, é que na maioria das vezes, mas torna a dizer, não podemos nunca criar uma regra, que existem várias situações, mas na maioria das vezes, essa célula familiar que se reúne, né, sob o mesmo teto, chamado família, que é a célula principal de uma sociedade, essa família
esses espíritos que se reencontram são espíritos afins, que já traz um histórico lá de trás e que por necessidade, e por uma sabedoria divina muito grande, eles se reencontram por dois motivos: por pura afinidade, laços afetivos, e que se reencontram alternando às vezes as posições, ora como pai, ora como filho, ora como esposa, ora como filha, ou então, essa é uma situação, ou então para exatamente como está aqui, com uma programação de provas e expiações, aquelas dificuldades, né? Aquelas arestas que precisam serem aparadas, que foram largadas lá atrás, mal resolvidas, e que existe a necessidade deste reencontro, e nada melhor que dentro da família, para que esses reencontros aconteçam, para que esses títulos, ora como pai, ora como mãe, mas hoje eu vou dedicar aqui mais aos pais, né? Já que o mês é do pai, mas fala-se para as mães também, tá? Então, nada melhor que esse reencontro desses espíritos sob o mesmo teto, que já tem uma vivência passada, né? E que boa parte das vezes necessitam desse reencontro para se reajustarem, né? E nada mais fácil que esse reajuste se dê quando você tem um filho, ainda que complicado, que tenha um mau relacionamento contigo como pai, ou vice-versa. Às vezes você é pai, mas você próprio não sabe o porquê de uma certa resistência àquele filho, né? Se nessa existência não houve momento, oportunidade nenhuma para que pudesse desenvolver algum atrito, algum problema, alguma situação que pudesse criar uma rixa entre os dois, mas não, uma coisa espontânea que vem lá de trás. Eu, como pai, com a responsabilidade que me foi dada por Deus, ainda que eu possa ter esse receio, aquela repulsa com aquele filho, ou vice-versa, mas a nossa caminhada juntos, né? Eu como pai, ele como filho, eu exercendo o meu papel, ainda que eu possa não morrer de amores, ter dificuldade de apresentar esse carinho como pai para o meu filho, né? Mas o dia a dia vai fazendo com que essas coisas vão se quebrando. Porque por mais que o pai ele possa ter uma repulsa em relação ao filho, mas é meu filho, é sangue do meu sangue. Tá? Os costumes dizem, é sangue do meu sangue. É uma forma de falar que ele é uma parte de mim. Eu não posso sentir isso, né? E vice-versa. E caminhando juntos nessa célula chamada família, a oportunidade de reajustamento dessas provas e expiações serem mais fáceis. Porque é muito fácil eu me apaziguar com o filho ou filho com o pai, do que se eu reencontro com a pessoa que eu tive uma vivência no passado e que está fora dessa célula familiar, ainda que eu encontro essa pessoa no outro papel, como um patrão, um médico, ou um primo, né, ou um amigo fora desse ciclo, dessa célula familiar, ainda que eu me reencontre com ele, não que seja impossível, mas a possibilidade do acerto se torna mais amena quando se trata de pai e filho. Por isso que Joana diz, o Espiritismo apresenta a família como instituto abençoado em que as criaturas humanas se reencontram com um programa de provas e expiações com vistas ao futuro. Por outro lado, a família na concepção espírita, antes de ser uma reunião de corpos, é o reduto sagrado de espíritos imortais.
Então, eu acho que essa pergunta aqui ela é bem conveniente. Quem é meu pai? Não no sentido, meu pai é fulano de tal, que trabalha em tal empresa e que tem tantos irmãos, que, enfim, não é esse, né? Quem é meu pai? Você olhar para o seu pai como um ser espiritual como você e que, com toda a certeza do mundo, vem caminhando contigo já há algum tempo. Quando a gente fala isso há algum tempo, às vezes, gente, é tempo pra caramba. Quem é o meu pai? Então, quando a gente aborda a visão desse tema, quem é meu pai? Quem ainda tem seu pai vivo? Né? Ou quem é pai? Né? Você mesmo pode se perguntar, poxa, quem é o meu filho? Né? Qual é o nosso histórico espiritual que nos une aqui hoje, nessa família? Será que realmente o que eu ouço, o que eu aprendo, o que a doutrina espírita nos traz com tanta clareza e simplicidade, né, não faz sentido? Eu tenho meu filho, mas o nosso relacionamento não é grandes coisas. E que você vê que desde sempre foi assim. A sua responsabilidade se torna maior, porque quando você leva a sério exatamente o que a doutrina espírita nos traz com tanta veracidade, com tanta certeza, você tenta se aproximar dele, aproveitar essa existência na melhor forma possível. Na melhor forma possível. Não deixar com que essa oportunidade da reencarnação, essa bênção, essa lei divina, né, escape das nossas mãos. Aquela oportunidade de eu estar com aquele irmão que lá atrás foi um inimigo meu. Só abrindo aqui um parênteses para vocês entenderem bem o que eu estou falando. Num dos livros de André Luiz, que fala sobre a reencarnação de Segismundo, eu não vou contar a história aqui, que talvez vocês já devam conhecer. Quem não conheceu, é só procurar lá na obra de André Luiz, que é qual delas que são. Não. Acho que é Mensageiros. Mensageiros? São tantas obras, eu não sei em qual deles está essa história, mas eu estou tendo uma colinha aqui com os universitários, estou falando que é o livro dos Mensageiros. A reencarnação de Segismundo, que na vida passada houve um triângulo ali, amoroso, né, onde Adelino e Lívia eram marido e mulher, né, mas só que Segismundo se apaixona por Lívia. Então, aí você já sabe que triângulo amoroso nunca dá certo. Né? Segismundo mata Adelino na intenção de ter Lívia só para ele. Ele comete o crime. Mas só que Lívia, apaixonada por Segismundo, não cede nem assim para Segismundo, mas pelos apertos que ela passa, ela se prostitui, ela sai na vida para poder se manter. Enfim, né? Lívia desencarna, Segismundo, com o passar do tempo, também. Mas olha só, aí os três se reencontram no plano espiritual. Segismundo, já arrependido pelo que ele fez, Adelino, ainda sustentando uma certa mágoa pelo fato de ter sido morto por Segismundo, no interesse de ficar com a mulher que ele amava. Resumindo, os três reencarnam nesta programação de provas e expiações, né? Onde Adelino recebe Segismundo, seu assassino, como filho, e ele no papel de pai. Quantos casos desses, né, ou parecidos como esse, estão enraizados nos lares, nas famílias, em cada teto, onde esses espíritos se reúnem por misericórdia divina. Misericórdia.
Então vamos deixar, eu trouxe essa história aqui só para a gente entender, porque realmente existe ser pai, né? Quem é o meu pai? Quem é o meu pai? Quem é o meu filho? Isso tudo nos traz assim várias reflexões pelas dificuldades que às vezes a gente vê famílias enfrentando com os filhos, filhos com relacionamentos difíceis com pais, né? Mas tem um dia no ano, né? É sempre o segundo mês de agosto, como tem o segundo domingo no mês de maio, que é referido ao Dia da Irmã e Dia dos Pais, onde muitas vezes o filho não tem assim a coragem ou a vontade de abraçar o pai. E nem o pai às vezes tem questão de receber esse abraço. São espíritos que estão ali unidos, né, pela misericórdia divina no intuito de se regenerarem. Mas é muito difícil as pessoas que vivem esse problema, não digo todos, né, gente? Né? Mas são vários lares que vivem esse problema, que o dia do pai, tanto para o pai como para o filho, é um dia triste. Como existem vários lares que o dia dos pais, como o dia das mães, para os filhos, é um dia de muita festa. Né? Então, quando lá atrás eu falei que eu gostaria de abordar isto um pouquinho mais de profundidade, porque a gente sabe, né? A gente não precisa ir muito longe, às vezes dentro da nossa própria casa, se vocês forem analisar, talvez não diretamente com vocês, mas na casa de um irmão, na casa de um parente mais próximo, existem esses dilemas. Né? E às vezes a gente tem um arsenal, uma condição de poder num particular, num momento assim, que seja viável de você estar com um ou com outro, seja com o pai, seja com o filho, de ter uma conversa. E aí, como é que está o relacionamento com o seu pai? E aí, como é que está o seu relacionamento com o seu filho? Ah, mas meu filho é muito difícil, ele é isso, ele é aquilo, ele mal olha para mim. Né? E a gente, com esse conhecimento da bagagem que nós trazemos de lá, a oportunidade de estarmos reunidos, mas quando esses ensinamentos, essa boa conversa, ainda que a pessoa não seja espírita, não precisa ser espírita para entender, para ser tocada, né? Mas que você possa levar essa mensagem, essa dica. Procure fazer isso. Né? Não precisa falar de religião. Poxa, nossos filhos é um empréstimo de Deus. E se Deus te confiou essa responsabilidade, o que você está fazendo dela? As coisas não seriam mais fáceis, não são mais fáceis quando se tem um bom relacionamento de pai com filho, de filho com pai, de mãe, filha. Né? Por aí, né? Colocando essa ideia, porque a gente que trabalha, né, assim, de frente aqui para as tarefas da casa, é uma pena, mas não é muito raro. Às vezes, nos atendimentos fraternos que a gente faz, a gente vê queixas, muito comum. Chega um jovem aqui e diz, eu vou sair de casa porque eu não aguento meu pai, ou minha mãe. Às vezes o pai, olha, fiz de tudo para o meu filho, mas eu sinto que ele é um inimigo meu, e ele não sabe por quê. Sério, não é difícil, gente. A gente fica ouvindo, né? A gente ali, quer ver a pessoa que vem aqui pedir um socorro, que nem espírita é, né? Mas é que esse relacionamento, quando não flui de uma maneira como tem que ser fluída, né? Isso causa muito mal, tanto para o pai, tanto para o filho. Então a gente ali, como ouvinte, a gente
sendo pai também, a gente procura alimentar ele com esperança, meu amigo, não desista, é teu filho. Né? Tenta converter esse sentimento, talvez que ele nutre por você de antipatia, de raiva, né? Em gestos de amor. Não procure falar no mesmo tom, na mesma língua, ou se comportar como tal. Alguém tem que ceder. Né? Alguém tem que ceder. Porque se não houver, se nenhum nem outro cede, é uma existência perdida. Né? E quando você está no papel de pai, a responsabilidade sua é maior do que a dele. Né? Porque a inteligência divina é tão grande que na hora dessa reprogramação, né, reencarnatória, ele sabe quem tem mais condição de, vamos dizer assim, de engolir sapo, né, do que o outro. E você, no papel de pai, né, você atura muitas coisas do filho que você não aturaria de uma pessoa lá fora. Meu filho, eu vou aturar, vou engolir essa. Mas não é à toa que você está tendo a oportunidade de trabalhar a tua, como é que se diz? Ser indulgente. Você vê ainda as falhas, os erros do teu filho, mas você compreende. Você não vai julgar, você vai ter que educar, orientar, não apontar dedo, né? Castigo, obviamente ser firme, né? Mas ser indulgente, porque você tem ali um ser espiritual que possivelmente já vem caminhando contigo e que alguma coisa mal baratada ficou por resolver lá de trás. Isto, gente, quando você não tem nada que você possa apontar nesta existência, porque muitas vezes o problema começa aqui, né? Mas quando você não tem nada para dizer que tenha vivenciado nessa existência que possa ter gerado um mal-estar tão grande. E a gente vive hoje numa época, numa sociedade, que né, as coisas evoluem. A gente não pode comparar a educação de outrora com a educação de hoje. Apesar de que eu acho que muitas coisas elas não podem nem devem se perder com o tempo. Mas você é da década de 70, década de 60, nossos filhos agora são da década de outro século. Perfeito, as coisas evoluem. Mas o respeito, tá? A figura de pai, a figura paternal que você tem que ter diante do seu filho, e o respeito dele com você, isso independente de séculos, isso jamais pode ser perdido. Pode-se mudar hábitos, costumes, mas respeito é um só. E a gente vê nos dias de hoje, por exemplo, pais e filhos que talvez tenham um relacionamento não muito de pai e filho, amoroso, e que o pai tenta reverter essa situação, completando, vamos dizer assim, essa lacuna, esse vazio, com coisas materiais. Não, eu vou dar um carro para o meu filho, e talvez assim ele vai passar a gostar de mim, a gente vai se relacionar melhor. Eu vou dar o tênis que for, enfim, atender esses luxos que às vezes, né, aí começa a ter uma chantagem emocional ali. Meu pai, se de repente ele me der, eu vou ser mais camarada com ele. Ou então, não, eu vou dar isso para o meu filho, porque de repente ele vai sorrir mais para mim. Aí é que está o X da questão. Né? Porque o ser pai, né, a gente está vendo, né, uma troca muito grande, né, no que você tem de graça para dar e que não custa nada e que tem um peso muito mais eficaz, muito mais paternal do que quando você tenta substituir isso com um presente de valor material. Teve uma ocasião
ler isso aqui, eu vou contar uma história aqui para vocês. Ser pai é entender que as palavras nem sempre bastam. A presença, o carinho, o exemplo falam mais alto do que qualquer discurso. O exemplo arrasta. Se você tem um relacionamento que de repente você percebe que realmente existe alguma coisa, por isso que a gente vem falando até aqui em relação ao seu filho, ainda que não exista uma afinidade, né, aquele carinho que é para ter, mas ainda que não exista, mas quando você se faz um pai presente, né, como diz aqui, nem ser pai é entender que as palavras nem sempre bastam. A presença e o carinho, o exemplo falam mais alto do que qualquer discurso. Mas ele vê nas suas atitudes, na sua postura, perante toda a família, perante a sociedade, ainda que você tenha aquele, né? Mas isso vai quebrando e vai fazendo com que, paulatinamente, né, essa aproximação vai acontecendo. E a história que eu ia contar aqui, que tem a ver com o que eu estou falando desse trechinho, teve uma vez que era um seminário, não especificamente do Dia dos Pais, tá? Mas era um assunto, que abordava sobre adolescência, família, adolescência, enfim. Tá? E teve um momento desse seminário que foi aberto um espaço para que as pessoas pudessem perguntar, falar das suas dificuldades, né? Porque quem fazia a palestra era um psicólogo. E ele estava ali dando algumas instruções, isso e aquilo, e na maioria das vezes, quase que na unanimidade, gente, as pessoas que levantavam o dedo e que queriam falar alguma coisa, falavam exatamente das dificuldades de relacionamento com os filhos. Por isso que, apesar do tema ser pai, mas a presença do pai na vida de um filho é tão importante, por isso que a gente está trazendo essa parte aqui do relacionamento. Então, a maioria deles falavam, olha, meu filho ele se tranca no quarto, vive no quarto, não sai do quarto, só vai para o colégio, sai de casa, vai para o colégio, do colégio, chega em casa, se tranca no quarto, é o tempo inteiro no celular, isso e aquilo. Aí outros reclamavam o seguinte: meus filhos, eles só querem saber de grife, só querem saber disso, só querem saber daquilo. Aí outro falava: meus filhos, eles têm vergonha da gente, a gente quer sair junto, eles acham que é mico, sair com paz, enfim, cada um abordando um problema. Mas nenhuma mão levantava para dizer: olha, eu sou pai, mas o relacionamento do meu filho é assim, assim, assim. Não levantou, exceto faltando uns 5 minutos para terminar, né, quando a palestrante que estava conduzindo o seminário falou que assim: bem, a gente ainda tem 5 minutos. Né? Alguém quer falar mais alguma coisa? Aí no meio da plateia, né, levantou o Senhor assim, muito humildezinho, levantou o dedo assim, disse: eu posso falar? Eu disse: pode, claro. Aí ela falou que só não quer vir aqui na frente. Ele veio, ele foi. Chegou lá na frente, ele falou assim: olha, eu estou vendo aqui assim, a ansiedade, a dificuldade das pessoas, né, falarem do relacionamento com seus filhos. Mas eu vou falar aqui para vocês quem foi meu pai. Por isso, gente, que quando eu montei essa palestra, eu montei praticamente em cima do que eu ouvi em 5 minutos desse senhor. Ele foi lá na frente para falar sobre quem foi o pai dele. Ele falou assim: olha, eu vou falar por mim e por meus irmãos. O meu pai, ele foi uma pessoa muito simples. Ele nunca teve situação financeira. Era um trabalhador, assim, de braço mesmo, né? Foi caminhoneiro. Enfim, era um homem de pouco estudo. Mas que saudade que eu tenho do meu pai. E quando ele falava assim, né? Quando ele falou assim: que saudade que eu tenho do meu pai,
não é só eu estou falando. Mas, naquela hora, só ele falava também, mas na hora que ele falou, que saudade que eu tenho do meu pai, parece que você percebia no ar, ainda que todo mundo mudo, mas todo mundo ligado nele, querendo saber o que ele ia falar. Eu disse, olha, o meu pai, ele saía de madrugada para trabalhar, e quando ele chegava em casa, eu e meus irmãos, nós já estávamos dormindo, né? Porque minha mãe era muito rígida, a gente saía para estudar de manhã, a gente não podia dormir muito tarde, e meu pai chegava à tarde, a gente queria ficar acordado para esperar o meu pai chegar. Por quê? Né? Porque o pai sempre chegava com um pirulitinho, uma balinha, ainda que, né, para adoçar a boca, coisa simples. Mas como eles tinham que dormir, no dia seguinte a mãe falava assim, olha, seu pai trouxe isso aqui para vocês e deixou aqui para cada um de vocês. É uma felicidade que ele falava, né? E quando ele acordava de manhã, o pai saía para trabalhar, eles ainda estavam dormindo, ele relatando que ele sentia o beijo do pai no rosto. Ele sabia que o pai estava ali, já estava saindo para trabalhar, e que estava ali dando um beijo, né, em cada um deles. E eles ainda, eram 4 horas da manhã, na hora que o pai saía, né, então eles ainda cheios de sono, mas ele relatava que ele sentia, e isso era a semana inteira, de segunda a sexta. Quando chegava o sábado, né, eles não tinham que ir para o colégio. Na sexta-feira, né, chegar na sexta-feira à noite, eles não tinham que levantar cedo para ir para a escola no dia seguinte. Aí a mãe dava uma brechinha, né, deles poderem ficar acordados para esperar o pai chegar. O pai era caminhoneiro, ele trabalhava com caminhão. Quando o pai chegava com o caminhão, eles ouviam o caminhão chegando, aí já era aquela euforia. Eles já saíam correndo pelo quintal para ir de encontro com o pai. Sabe por quê? Que o pai pegava, eu me emociono quando eu conto esse caso. O pai pegava cada um deles, colocava na cabine do caminhão e dava uma volta com eles no quarteirão. Só isso. Dava uma volta com eles pelo quarteirão, né, dentro da cabine do caminhão, os caminhões grandes, e aquilo para eles é uma coisa maravilhosa, maravilhosa. Iam para casa, chegavam no sábado, né, no dia seguinte, o pai aproveitava que eles não tinham aula, e o pai trabalhava de segunda a sábado, nunca folga no domingo. Pegava eles, né, depois de ter dado aquela voltinha no quarteirão com eles, para eles dormirem felizes, né? No dia seguinte o pai tinha que trabalhar, mas só que o trabalho de sábado era um trabalho que não consumia o tempo todo, o dia inteiro, né? Era quase que um meio expediente, vamos dizer assim, né? Não importa qual era o roteiro, o trajeto que ele tinha que fazer, mas ele levava os 3. Meu pai levava eu e meus irmãos. Naquela noite a gente nem dormia. A gente nem dormia de felicidade, porque no dia seguinte a gente ia madrugar para sair de casa com meu pai, num caminhão velho, para ele fazer a entrega que tinha que fazer e voltar com ele para casa. No domingo, as condições financeiras eram muito curtas, né? Não se sobrava para poder, domingo a gente vai passear, vamos para a praia, ou vamos para uma churrascaria, não, né? Ficava-se em casa. Porém, quando ele falou isso, num dos finais de semana, que o pai pôde levá-los na Praça da Liberdade. Quem é da época vai lembrar que na Praça da Liberdade, antigamente tinha um bodinho, né? O pessoal andava de bodinho, tinha aquele pessoal que ficava vendendo algodão doce, e umas bolinhas, umas bolas, de um couro muito fininho, e que você segurava assim uma cordinha e ficava chutando elas assim. Não sei se vocês chegaram a ver nessa época. E a gente queria uma bola daquela
mas a gente nem pedia porque a gente sabia que ele não podia dar. O cara contando. Eles voltaram para casa. Quando eles chegaram em casa, assim, eu senti que meu pai ficou triste, porque ele sabia que a gente queria uma bola daquela e ele não podia comprar. Mas quando a gente voltou para casa, meu pai pegou 3 sacos plásticos, encheu, amarrou com barbante, deu um nó, amarrou com barbante, fez o mesmo efeito. Não era uma bola, mas o que os outros faziam com a bola, a gente conseguia fazer com um saco cheio de água. Mas era tão prazeroso para a gente, porque ele encheu para ele também, e ele ficou ali brincando com a gente com um saco plástico cheio de água. Gente, coisas mínimas, pequenas, e como causou um impacto tão forte no caráter, na formação daquelas crianças. Aí, para fechar, hoje eu não tenho mais meu pai. Meu pai já faleceu. Mas eu digo para todos vocês, meu pai não deixou herança, meu pai não deixou bem nenhum. Ainda bem que ele conseguiu deixar uma pensão para minha mãe. Mas o exemplo de paternidade, de carinho, de afetividade, né? E a saudade que ele deixou em mim e nos meus irmãos, eu sinto até hoje. E o pai dele já tinha desencarnado já um bom tempo. Aí ele pediu licença, voltou para o lugar dele, as pessoas ficavam assim, umas olhando para outras, todo mundo, essa foi a reação das pessoas, aplaudiram. Ele não aplaudiram a psicóloga que estava ministrando, né? Mas foi encerrado a palestra com a salva de palmas para ele, naquela humildade, como filho relatando a importância do pai na vida dele, depois de ouvir tantos queixumes de coisas que fáceis de lidar, de se resolver, e a gente fica tentando, né? Com coisas que, materialmente falando, pode até ter valor, mas sentimentalmente falando, a presença, a palavra, né? E a presença que eu digo, se fosse falar por presença, esse rapaz, esse senhor que foi lá falar, né? Em termos de presença, durante a semana era pouquíssima, mas não faltava um beijo de boa noite quando ele chegava, nem um beijo de saída, nem um beijo de bom dia, tá? Ainda que eles estivessem dormindo, tá? Então, vocês veem que muitas vezes a gente tem a condição, tem tudo, para ser um bom pai. E se for alguma situação que a gente estiver vivenciando de provas, expiações, de espíritos que se reencontram com dificuldade de relacionamento, ainda assim é possível ser vencido. Ainda assim é possível ser vencido com amor. Amor, simplicidade, lealdade, amizade, coisas que têm um valor imenso e não nos custam nada. Basta a gente deixar isso aflorar, né? Se hoje eu estou no papel, estou vestido de pai e ele como filho e vice-versa. Paternidade é presença, educação, brincadeira e carinho. É saber a hora de dar limite e a hora de dar colo. Né? Então vamos virar agora aqui um pouquinho a página, né? Porque eu fiz questão de bater um pouquinho nessa tecla, porque na mesma forma que no Natal a gente pensa muito na chegada do Cristo, né? Na vida do Cristo, o papel dele, a importância dele, a gente pensa muito nisso. A gente viu muito Natal em dezembro, né?
a gente às vezes esquece um pouquinho. É a mesma coisa no Dia dos Pais, nos meios dos pais, principalmente no Dia dos Pais. É um período de reflexão. Né? Quem é meu pai? Quem é meu filho? Será que, poxa, meu pai merece a minha atenção somente no dia do pai, Dia dos Pais? Será que o meu filho, ele vai ter talvez um momento de confraternização comigo só porque hoje é dia do pai? E o restante do ano? Né? Por isso que essa presença, a educação, a brincadeira. Ah, pai, poxa, queria tanto, né, uma bicicleta. Não tem nada demais não, gente. Podemos dar bicicleta. Mas não vamos usar essa bicicleta numa função de como só para atender uma necessidade dele. Para falar, não, vou dar que ele se ocupe um pouco. Por que não andar de bicicleta com ele? Por que não andar de bicicleta com ele? Participar, né, um pouco do final de semana ou durante a semana, se houver a possibilidade, essa presença, essa ação, essa interação, né, de tocar o violão junto. Ah, mas eu não sei tocar violão, mas de repente ele sabe, você canta, ele toca. Sabe? Como esses momentos unem, fortalecem os laços afetivos que jamais serão rompidos, nesta nem em outras vidas. Se perpetua. A única coisa que não pode e que não deve se perpetuar é a indiferença. Né? É aquela falta de intimidade. A falta de intimidade. Né? Isso tem que ser quebrado. Isso não pode. Então, quando você, além da presença, a educação, a brincadeira e o carinho, tá? Essa é a hora também de dar limite. Não é ser o pai severo, aquele pai carrancudo, de querer impor respeito. Respeito é bom, mas tudo ainda tem limite. Né? Eu posso ser respeitado sem impor nada, só tua presença, o teu exemplo. Quando você é um exemplo, você não precisa nem falar, você só olha, que o filho já sabe que está errado. Né? Já sabe que está errado. Ele já se põe no lugar dele. E dar colo nos momentos difíceis. Principalmente quando o seu filho está na adolescência, não é na adolescência de hoje, que é um pouquinho mais complicada, né? É mais disputa. Antigamente talvez tinha até bullying na nossa época. A gente lidava com isso com uma naturalidade. Mas hoje não, hoje as coisas são mais complexas, são colocadas de uma forma um pouquinho. Né? Então hoje teu filho não pode nem ter um apelido, coisa que era tão comum antigamente. Hoje, se você chamar com apelido, é como se você já tivesse sofrido um bullying. E a cabeça dos nossos jovens, dos nossos filhos de hoje em dia, parece que elas são moldadas para isso e se sentem diminuídos por serem chamados por apelido. Né? Coisa que era comum lá atrás, hoje já não é mais. Quando a coisa que era comum, mas que não era bem aceita, a gente tem que reprimir realmente. Mas são coisas, às vezes, assim, tão pequenas. Mas, enfim, a nossa juventude hoje enfrenta muito mais dificuldade de relacionamento, vamos dizer assim, talvez pelo excesso de tempo em computador, em celular, e o contato diário, presencial com as pessoas se torna um pouco mais difíceis. Elas se sentem mais oprimidas. Quando existe a necessidade do olho a olho, ficam inseguras. Né? É o pai presente nessas horas para dar um colo e orientar, e educar, e acolher, aconselhar. Né? Mas às vezes o pai vê tudo isso acontecendo, mas isso é normal, depois passa. Não tem aquele diálogo. Né? Não busca o filho para perto, coisas tão simples, tão simples. E aquele que faz isso é visto como um pai herói. Nossa, meu pai é um herói, é o meu herói, porque
foi aquele pai que não só educou, mas foi um pai presente. Tá? E pai presente, gente, eu torno a dizer, às vezes tem pais separados, mais presentes, né, do que pais casados, juntos. Porque às vezes você é casado e tem filhos, você sai de manhã, chega de noite, não tem aquela interação, não tem aquele beijinho na hora de dormir, na hora de acordar, benção pai, bom dia filho. Essas coisas tão importantes vão ficando, né? Você sai, né? O filho se chegou na mesa para tomar café, você já está levantando, porque você tem que trabalhar, então no dia da tua folga, você poderia curtir mais aquele momento, mas não, você já saiu, levantou cedo, porque você vai jogar bola, vai correr. Aí quando passou um domingo, passou o final de semana, não houve aquele papo. E aí, como é que foi a semana? Como é que está no colégio? Minha namorada? Como é que está isso? Como é que está aquilo? Essa presença. Então, às vezes, o pai separado, às vezes, ele é mais presente, porque está todo dia ligando, está pegando o filho no colégio, está levando o filho para a escolinha de futebol, ou a filha para a aula de balé, enfim, está mais presente. Então, isso é muito relativo. Tá? Ser pai é uma jornada de aprendizado contínuo, repleto de amor, desafios e descobertas. É um papel que envolve muito mais do que a simples figura biológica, abrangendo a construção de um vínculo afetivo, a transmissão de valores e a oferta de apoio e segurança aos filhos. Eu fiz questão de reportar esse texto aqui, que quando eu leio esse texto aqui, eu vejo aquele filho exaltando o pai lá naquela plateia. É uma jornada de aprendizado contínuo, repleto de amor, desafio e descobertas. É um papel que envolve muito mais do que simples figura biológica, abrangendo a construção de um vínculo afetivo, a transmissão de valores e a oferta de apoio e segurança aos filhos. Ele deu tudo isso. Eu não conheci ele naquele dia, mas em 5 minutos ele foi sucinto. E quando eu li essa frase, eu disse, o pai daquele rapaz deve ter sido tudo isso, né? Criou um laço afetivo que jamais será destruído. E a gente que tem o conhecimento da doutrina espírita, eu fico imaginando na hora que ele reencontrar com o pai dele no plano espiritual. Não sei qual é a religião dele. Ali eu vi um homem de bem, um homem pronto para ser pai. E pelo visto, ele só voltou e falou assim, olha, se eu conseguir ser para o meu filho, se eu conseguir ser 10% do meu filho, o que meu pai foi para mim, eu já vou estar satisfeito. Eu estava esperando ele falar isso. Então a gente fica imaginando esse vínculo afetivo que nós temos a oportunidade de criar com os nossos pais, né? E os nossos filhos com a gente, nesse desdobramento dessa vida incessante que se desdobra além dessa daqui que a gente está vendo, o reencontro. Imagina, você hoje não tem mais seu pai, uma pessoa que foi um herói para você alimentar a certeza do reencontro, né? E saber também que da onde ele está e pelo que ele foi quando ele esteve aqui, ele continua te assistindo. Ele continua te assistindo. Por isso o título da nossa reunião, a importância do pai na família. A importância do pai na família. Quando você traz isso assim com muito afinco e consideração nessas verdades, você vai ser um filho excelente, você vai ser um pai excelente, né? Porque tudo na vida, o que vale, o que pesa e o que dura para sempre é o amor.
amor de mãe, amor de pai. Mas a gente fica pensando assim, poxa, mas o que ele está falando é verdade, mas tem tantas histórias de pais complicados, né? De filhos também complicados. Sim, tem. Aí eu faço um convite aqui para todos vocês. No compromisso que nós, como espíritas, temos para com o próximo, de jogar luz, né? Não é converter ninguém no espiritismo, mas levar um pouco dessa luz do conhecimento que a doutrina espírita nos traz, nos mostrando o desdobramento das coisas, da vida. Quem é meu pai? Quem é meu filho? Por que nós estamos juntos hoje? Por que é tão difícil meu relacionamento com meu pai? Por que eu amo tanto meu pai? Porque nós, como eu falei no início, nós não só nos encontramos, nos reencontramos no intuito de consertar erros, mas também por amor, por afinidade. Foi uma caminhada construída lá no passado tão bonita que os dois juntos vão conseguir desdobrar isso em outras tarefas juntos. E esse cara, gozado, né? Eu queria que ele estivesse ali hoje. Se fosse uma pessoa, né, assim do meio, e ele estivesse aqui presente, eu faria questão de chamar ele aqui. Amigo, eu ouvi você falando isso, só que eu gostaria que você terminasse aqui a minha reunião. E eu queria que ele recebesse palmas, porque eu sabia que ele não ia fazer feio. A paternidade é uma mistura de emoções que transborda. É o medo de errar, a alegria de acertar, a esperança de ver os filhos alcançarem seus sonhos e a certeza de que você sempre estará ali como uma fortaleza para protegê-los. Em resumo, é um ato diário de entrega e paciência. Paciência. Ah, meu filho, é muito difícil. Paciência. Mas ele não me ouve. Paciência. Ah, mas eu não aguento mais. Paciência. Paciência. A oportunidade que você está tendo de trabalhar isso em você, paciência. Né? E mais uma vez, fazer valer a confiança no nosso Pai Celestial em ter te confiado esse Espírito para estar contigo. Ser pai parece ser uma missão quase que impossível, né? Nesse mundo conturbado que a gente vive, mas também de muitas coisas boas. Cabe a nós realmente fazer uma reflexão bem profunda, né? E talvez isso vai nos ajudar. Se todo dia a gente agradecer ao Pai Celestial, o Pai de todos, né? Nosso Pai Divino, nosso Pai Celestial, que nos deu essa oportunidade. Não precisamos saber o porquê, né? Mas por quê que eu recebi esse espírito tão difícil como o meu filho? Uma hora você vai saber. Uma hora você vai saber. Mas vamos esquecer esses questionamentos e vamos atuar como verdadeiros pais. Aquele que não tem que se preocupar, como eu já falei, em deixar bens, mas deixar uma memória assim, inesquecível, uma saudade de doer no coração quando você lembrar de quem foi meu pai. Gente, uma boa noite. Uma boa tarde. Tá? E uma boa noite também, né? Daqui a pouquinho já vai estar escurecendo. Aqui, eu vou te dar a resposta da pergunta.
O meu pai foi o melhor amigo que eu tive na minha vida. Meu Sim. companheiro de tudo. Nós íamos para o mercado junto. O dia do pagamento dele era o melhor dia, que ele todo me ligava um dia antes. Amanhã eu vou pagar o nosso almoço, hein? Amanhã nós vamos almoçar fora. Todo mês a gente saía para almoçar fora. E não é gostoso lembrar? É uma saudade imensa. Saudade. Mas melhor, né, sentir essa saudade, né, do que sentir, vamos dizer assim, às vezes, raiva. Pô, meu pai morreu, deixou não sei quanto apartamento do meu irmão para me deixar um só. Sabe essas coisas que substituem, né? E que quando você substitui essa amorosidade, né? Esse sentimento verdadeiro de um laço fraterno, né? Por coisas materiais, infelizmente a gente viu muito acontecer, briga na família, filhos torcendo às vezes para que o pai e a mãe morram por causa da herança que vai ser deixada. É triste, é muito triste, mas que a ficha dessas pessoas possam cair a tempo, eles valorizarem o que há de melhor realmente. Então, enfim, uma boa tarde para todos e até agosto do ano que vem. Muito obrigada. Lembrar dos nossos pais é muito bom. Que seja do jeito que foi, eles fizeram o melhor. E ele é um excelente pai, tá? Por essa emoção toda dele, ele é um pai maravilhoso. Então eu vou perguntar, além da senhora, tem mais alguém vindo hoje pela primeira vez? Então a senhora passa aqui que nós vamos lhe presentear com o Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Agora vamos fazer nossa prece e depois vamos para o passe, tá? Eu queria só comentar também uma coisa. Nós temos uma reunião de vibração, que a grande maioria sabe, mas que começa às 4 e vai de 4 às 4h30, aqui ao lado, tá? A sala ao lado, músicas, mensagens. Sou suspeita, mas é muito bom. Gente, então vamos fazer nossa prece, vamos fechar nossos olhos, nos concentrar em Jesus e agradecer por mais uma tarde, que aprendemos sempre um pouco mais, que somos abençoados, amparados, porque Ele nunca nos abandona, Ele está sempre perto de nós. Que possamos voltar para casa com o aprendizado de hoje, com as bênçãos que aqui recebemos e termos uma excelente noite para amanhã começarmos tudo novamente e com amor, principalmente em nossos corações, porque é isso que o nosso planeta está precisando. Amor, muito mais amor. Fiquem com Deus, que assim seja, graças a Deus.